Peraí, então. Gente, hoje na cabine nós temos Valen Bandeira! Yay! A gente tá muito chique, gente. A gente tá esperando essa convidada há muito tempo. A minha mãe também tá esperando que eu venha aqui há muito tempo. A agenda tá difícil dela, dificílima. Olha só, Até a gente conseguir. Faz um favor pra mim, só antes de sentar, pega aquela latinha de cerveja ali, Valen, desculpa, tá? Você não quer uma água, um negócio? Não, obrigada. Ó, eu tô botando aqui no copo, se você mudar de ideia, a latinha tá limpa, tá? Não, eu vou então. não botei a boca. Eu não consigo resistir. Tadinha, Minha fraqueza, eu senti que ela chegou determinada a não beber e eu... Jordano vai me arrastar pra sei lá onde hoje. Vai te arrastar? Vai. Ele é desses, ele é assim. Por que vocês não me arrastam pra nada? Você quer fazer isso com a gente? Você quer ficar na sarjeta? Não, ninguém me arrasta, cara. A gente, depois que vira mãe, depois que casa, vira mãe, que a gente fica com essa vidinha, assim, mais... Não, se a gente fosse pra um programa... Menos no varejo, ninguém mais liga a gente. Não, mas se a gente for pra um programa um dia, assim, um pouquinho menos fuleiro, porque a gente tá indo pro cu do conde. Mas eu sou super do cu do conde. Você tá na sarjeta aí. Tá bom, então, ó... Avisou, tá avisado. Eu canso, mas eu não preciso ir pra lugares nobres, entendeu? Sim. Eu canso, isso eu tenho. A gente nem conhece lugares nobres. Essa velhice já chegou, mas... Às vezes eu canso também. Mas o que é o cu do conde? Que lugares? Tipo, que a gente fica na Lapa, no meio fio, fudido. Pé sujo, deve ser assim. Se relacionando com transeuntes de diversas localidades Exatamente, diferentes. beijando pessoas que a gente não lembra o nome depois. Mas o Jordano falou que tá meio começando a ficar puxado pra tu. Tá. Tá puxado o quê? Da fama? Cara, é porque é exatamente a galera que me segue. A galera que me segue não é tranquilinha. Eles vêm e me dão um soco na cara, quase praticamente. Tipo, vagabunda! Outro dia o Jordano ficou puto, que a mulher chegou e falou assim: filha da puta! É meu aniversário! Eu tava, tipo, conversando com pessoas, eu olhei meio assim... distraída. Não, eu olhei meio assim, tipo, parabéns. Aí ela ficou, não vai falar não vai falar direito não, caralho! E o Jordano, tipo, calma, tá? Calma. Lá vem elas, lá vem ela. Deixa falar, melhor deixar. Gente, é o seguinte, em primeiro lugar, hoje, no Isso Não É Noronha, nós temos uma francesa, uma tiktoker e uma laranjeirense. Uma francesa da República das Laranjas. República das Laranjas. Eu não sou francesa, gente, eu sou muito brasileira. Não, mas eu me reneguei. De nascimento tá escrito o quê? França, Charenton-le-Pont, que é tipo uma Nova Iguaçu de Paris. Ficou afim dela. A Bel ficou afim de você, quero te avisar isso. Mas eu reneguei minhas origens francesas. Por quê? Cara, porque eu fiz uma escolha, cara. Eu estudei no Lycée Molière, né, aqui em Laranjeiras também, sou bem... Sim, eu morava ali pertinho, no Lycée Molière. Pereira da Silva, sou bem cria de Laranjeiras. E eu nasci lá na França, e sempre teve essa coisa de, tipo... A Valen vai pra França, ela vai estudar na França, enfim, sempre teve uma cobrança com o fato de eu ter alguma relação com essa cidadania, com esse país, e que eu nunca me senti pertencente a esse país, nunca. Não? Tipo, não. Já era uma cultura da qual eu me sentia excluída, e eu me sentia sempre inferiorizada, assim. Sim. E aí, quando eu entendi... Porque eu não tenho pais franceses, isso era determinante para os franceses me considerarem francesa ou não, né? Porque lá é lei do sangue, não é do solo. Sim. Mas eu sempre me identifiquei muito mais com a cultura do Brasil, sempre. Desde criança, eu sempre gostei de televisão brasileira, de música brasileira. Eu era meio que militante do Brasil no colégio francês, sabe? Sei. E aí, em um determinado momento, eu falei, não aguento mais, vou sair daqui. E saí. Saiu? Foi Saí. pra onde? Fiquei 1 ano no Teresiano, que foi uma loucura. Nossa, nada a ver com você. Não, meu pai gay num colégio de freira. E aí eu saí de lá, eu subi a ladeira, um dia eu falei, tipo, cara, não dá pra eu estudar aqui, não tem condição. Eu tinha 15 anos, eu subi a ladeira, entrei na Escola Parque e bati na sala da diretora. Mentira, e falei, tipo, você pode ligar pros meus pais, porque não tá dando certo. Aí ela ligou pros meus pais. Mentira. E ela falou, tipo, cara, olha, sua filha tá aqui. Ela falou com a gente. Aí eu lembro dela falar assim, ela tem muito bom vocabulário, porque eu tinha, tipo, aprendido um português muito arcaico no liceu, né, tipo, muito antigo. E aí eu falava com umas palavras meio buscadas pra me impressionar também a mulher. E aí eu fui pra lá. No dia seguinte eu tinha mudado de colégio. Gente, essa história é fantástica. Fantástica, muito de boa, né? Resolveu Fantástico. mudar. O Rodrigo fez isso também. O Rodrigo estava no São Vicente. Aí ele ganhou bolsa pra ir pro Santo Agostinho, Nossa. porque ele jogava basquete.
Aí o pai dele falou, não tem nem o que pensar, meu filho, Santo Agostinho, vai estudar no Santo Agostinho, a gente Claro, mora não aqui vou pagar perto, eu não vou colégio. pagar colégio. Então ele foi no Santo Agostinho, ficou uma semana e voltou também sozinho pro São Vicente, falou, eu preciso negociar eu com vocês uma bolsa pra eu poder voltar pra cá. Gente. E aí o colégio... No desespero, o que a gente não faz, né? A gente amadurece rapidinho. Num instantinho a gente dá aquela amadurecida. Só fica esperto. E você acha que você começou a fazer teatro por causa da tua fixação por TV? Não. Eu comecei a fazer teatro porque eu era uma criança transbordante, eu precisava fazer alguma coisa com isso, assim. Você Não- decidiu ou colocaram você? Eu decidi. Já era meio que, tipo, eu já era essa criança que ia. E eu passava, os meus pais eram separados, aí eu passava o final de semana com meu pai. E ele sempre fez teatro, ele produzia a peça do Pedro Cardoso, os monólogos. Aí eu ficava Ele produzia, tipo, a macaca? Não, o alto-falante e os ignorantes. E aí eu passava todo final de semana na cabine de luz. Então eu cresci dentro do teatro. Então não teve muito momento determinante que eu falei, tipo, eu vou fazer isso. Foi tipo. Natural. Quando você viu, já tava. Quando eu vi, já tava, totalmente. E você gostava desse ambiente de coxia? Amava. Porque eu acho engraçado essa coisa da coxia, né? A coxia tem uma magia muito forte. especial, E eu, quando era criança, que não tinha ninguém na minha família, não tinha nenhuma vivência de coxia, eu me lembro de assistir às peças prestando atenção na coxia. Prestando atenção nos erros, no entorno, no que acontecia. E depois eu ficava olhando pro ator quando saía, assim, pensava, nossa, ele tá suando. Era uma coisa que tinha a ver com o fazer mais do que com assistir. É engraçado que eu também, quando... na minha família, ninguém ia ao teatro. Não existia isso. Mas a minha mãe me levava muito no municipal. E eu voltava do municipal e eu falava, aquilo ficava assim, eu ficava uma semana dançando e eu ficava pensando no Lago dos Cisnes, Copélia, não sei o quê. Aquilo me preenchia e eu falava, cara, isso aqui é a vida pra mim. Como se todo o resto, todo o tempo que não fosse o eco daquilo, não valesse. É muito impressionante. E eu acho que quando a gente é menor, a gente não tem muito palavra pra dar pro sentimento. Então, quando a gente vai pra uma coisa dessa artística e a gente sente o sentimento escoar de alguma forma, é muito satisfatório. Tipo, esse é um grande encantamento, assim. Total. A Zélia Duncan conta uma história maravilhosa, que a filha de uma amiga foi assistir um show, criança, e aí no meio do show falou assim, mãe, eu tô chorando, mas eu não sei por que eu tô chorando. Ai, que lindo. Aí que a mãe falou, você tá chorando de emoção. De emoção. Eu não sabia... Eu lembro, a primeira Ler, vez que né, eu chorei o de emoção foi vendo ET com o meu pai na sala, assim, tipo, eu tinha ido dormir na casa dele, aí tava passando ET e acontecia alguma coisa, eu comecei a chorar e eu não queria que ele visse, aí eu ficava, tipo, me escondendo, assim, eu também não sabia muito bem o que eu tava sentindo, sabe? Loucura. Gente, mas ET é muito triste. É muito das vezes triste, que eu mais cara. chorei na minha vida. É muito triste, cara. É horrível, eu não tive coragem nem de mostrar pros meus filhos. Eu botei os pais pra mostrar. Eu falei, eu não vou mostrar. Porque eu sou muito sacaneada pelos meus filhos até hoje, porque eu começo a chorar antes assim, eu choro muito. E eles ficam tipo assim, a mamãe se emociona muito com as coisas. Valen, aí você entrou pro tablado e tipo, você começou a fazer sucesso, muitas aspas na palavra, né, mas aparecer muito nova, né? Sim, foi com 12 anos eu fiz a primeira peça e eu já era meio tipo... criança prodígio do tablado, assim. Eu e G. Salma, Jorge Salma, que depois a gente veio até a namorar mais velho, foi um cara que me acompanha, assim, e a gente era meio criança prodígio do tablado, ele um pouco mais velho do que eu, e aí a gente fez uma peça juntos. Eu fiz uma peça quando eu tinha 14, que era eu, Queiroga, só homem maior de 18. E aí, nessa peça... Cara, eu estourei, assim. Aí você já ficou metida aí. Você já humilhou eles no ali? ano seguinte você já tava humilde de novo, porque já ficou metida bem logo. Não, porque eu saí dessa peça falando, não quero isso pra minha vida, eu quero ser adolescente, eu não quero mais fazer isso, eu não aguento, não quero isso, quero brincar. Tipo, foi isso. E aí eu fiquei mó tempão sem fazer teatro, voltei com 17, 18. Mas nessa época eu fiz muito teste. Eu passei em vários, o meu pai não me deixava fazer nada. Tinha filme, tinha novela. A galera me ligava falando, tipo, cara, tem personagem pra você aqui, novela das 6, Malhação, sei lá o quê. Meu pai não me deixava fazer nada. Mas por que ele não deixava? Porque ele falava que criança não faz câmera, não trabalha com câmera. Acho que ele tá certo. Era só teatro. Hoje em dia eu penso que puta que pariu, graças a Deus, porque eu não ia ter estofo emocional, eu já era completamente... Eu acho muito violento TV pra... Eu não TV também. eu acho bem Você já fez punk. novela com criança? Filme eu não acho, não. Porra. Filme tem uma coisa que você fica ali 2 meses naquele filme, é outro tipo de envolvimento. E o meu pai não me deixava mesmo, ele deu uma travancada forte em muitas coisas, assim, na minha
profissão. Ele tinha medo, enfim, mil questões. Momento Freud 1. Momento Freud 1. E aí foi aí que eu entrei na análise. Não, eu já fazia análise há anos nessa Com quantos época. anos você começou a fazer análise? 8. Mentira. Logo quando eu comecei a fazer teatro. Por que você foi fazer análise? Porque eu falei pra minha mãe que eu tinha uma coisa aqui. Uma angústia. Eu tinha uma coisa aqui e eu precisava conversar com alguém que não me conhecesse. Eu já tinha, tipo, meio que esse entendimento de terapia como uma pessoa que não te conhece. Que coisa maravilhosa, Vale. E eu faço com a mesma Não, e pessoa uma até clareza, né? Aos 8 anos de idade. Uma clareza absurda. Eu tenho uma coisa aqui, eu quero conversar com alguém que não me conhece. Quer dizer, é muito... Gente, e você tá com a mesma até hoje? Até hoje. Então você tá fazendo análise há quanto tempo? 20 anos. Caramba. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Tem que comer muito arroz e feijão pra me Você sentar. acha que tá resolvendo? Cara, eu acho que tá segurando uma onda. Acho que tá segurando uma onda. Não, cara, eu andei muito na minha análise. Tipo, eu tive... É o meu grande orgulho da minha vida, o meu processo analítico. Meu também. Mas o meu pai era muito avassalador, assim. Ele deu uma... Desculpa, pai, te amo, mas ele deu uma certa... afogada na minha relação com a minha mãe, portanto que ele era tão... Sei. dominador. Mas aí quando meu pai foi, quando eu fiz 14 anos, ele foi embora pros Estados Unidos com um cara que já era meio que namorado aqui no Brasil. E aí ele casou com ele e foi morar nos Estados Unidos. E aí eu passei a ver meu pai uma vez por ano. Tipo, o que era uma relação de quase afogamento simbiótico e uma coisa bem dodóizinha, virou uma coisa completamente pontual e muito distante. E teve essa quebra Você muito... ficou puta com ele? Cara, eu não fiquei puta com ele na hora, não. Fiquei... Puta quando você entendeu? Quando eu demorei muito pra ficar puta. Tipo, eu fiquei muito deprimida. Mas que bom, mas você ficou puta. Pra poder desficar, precisa ficar puta. Eu tive que passar por esse momento. Eu fiquei uns 3 anos, assim, com bastante ódio. E aí... Mas tudo sendo sempre muito trabalhado em análise, né? Sim, então, sempre sim. sendo muito elaborado. Sim. E eu tenho uma certa dificuldade em sentir raiva. Até sempre tive, na eu tenho verdade. tanta inveja de gente que tem dificuldade de sentir raiva. Né? Mas você não sente ou você não reconhece, não admite? Cara, não se permite? Eu acho que eu não me permito, assim. Você também, Bel? Um pouco, né? Por isso que eu perguntei. Mas engraçado, eu acho que eu sinto raiva. Eu não me permito tá chateada com a pessoa, sabe? Me colocar nesse lugar, eu tô puta com você, eu acho isso. Isso é que eu evito. Muita dificuldade mas também. eu sinto raiva e é uma merda, porque... Você não extravasa. Eu não extravaso e às vezes eu extravaso 10 anos depois, uma coisa que eu deveria ter extravasado lá atrás. Mas sabe a minha questão com raiva? Que eu sempre penso, tipo, que quando eu sinto raiva, sou eu meio querendo... tapar um pouco a minha tristeza, assim, sabe? Eu sempre fico meio desconfiada um pouco da minha raiva. Eu nunca degusto dela, assim, legitimando ela, sabe? Eu acho que essa minha dificuldade de deixar ela existir, assim... Pros outros, né? Deixar ela existir pros outros. Às porque vezes ela me fica existindo um só pouco. pra mim e eu Sim. fico segurando. Como se fosse um mico tá com raiva. Sim. Eu comecei a fazer análise tarde. Eu faço análise, sei lá, uns 4 anos. 5 anos só. 4 anos. Viva. Impressionante, cara. A Bel, eu olhava pra Bel e falava, como é que pode? Porque a sensação que eu tenho é que, assim, a minha mãe veio com óvulo, meu pai veio com espermatozoide, e era um caos. Uhum. E a análise tornou aquele óvulo, aquele espermatozoide, aquela coisa possível. Até então era só uma junção do óvulo com o espermatozoide. E eu olhava pra Bel e falava assim, gente... Ela sabe das coisas da vida sem análise. Isso é impressionante, cara. Eu ficava muito impressionada. Eu fiquei muito tempo sem sentir falta, mas chegou uma hora que eu comecei a sentir falta. E eu demorei a fazer. Assim, não foi eu comecei a sentir falta e comecei a fazer. Eu levei um tempo, assim, até a resolver começar, realmente. E vem cá, o Jordano é um bom vizinho? Não, agora vai ser meu vizinho de porta. Mentira! Que eu sou vizinha de porta da Teodora. Quando você precisa de açúcar, assim, as coisas ele tem ou ele não tem porra nenhuma na casa Mais dele? ou menos, né? Ele tem aqueles pão plus vita. É porque a gente tem a gente chama isso, tipo, pão de fermentação. Fermentação natural. O Jordano manda logo um plus vita. Não, ele manda tipo uns... Mas ele sempre tem, tipo, café, açúcar, essas coisas básicas tem. Ele bota no potinho. Você devolve os potinhos ou você fica... Você acha que o potinho... Vamos chegar nas coisas que importam. Você acha que quando você pega um potinho da casa do amigo, você, 1, devolve o potinho, 2, não devolve o potinho, 3, devolve o potinho com alguma coisa dentro? Com alguma coisa dentro. Aí, ponto para Vale. Não. Eu gosto tanto de que as pessoas saiam da minha casa com comida...
E eu fiquei tanto tempo sem receber os patinhos de volta que eu comecei a comprar aquelas coisas no mercado, sabe? Uma marmita, né? Marmita. Pra já mandar pra pessoa. Aí já mando com a marmita, entendeu? Já melhor fica parada. toda uma liberdade. Você dá aquele amor sem esperar o amor em volta. Agora a pessoa que devolve, por exemplo, a pessoa que te devolve o Tupperware, a pessoa que te devolve a coisa da torta, imprime caráter, né? Imprime caráter. Então, mas imprime mais caráter ainda se a pessoa coloca alguma coisa dentro. Sim. Não, aí imprime gentileza. Aí imprime gentileza. Você já fica... As palavras corretas. Desde a escola Parque, que a Valen tá se dando bem com esse negócio de falar bonito. Aí a gente vê ela lá no Instagram falando merda. Fica falando, entendeu? Tipo como se fosse da perifa. E aí não sabe que a menina tem um vocabulário assim, de Machado de Assis. O meu pai que fala, ele fala assim, Valen, o que aconteceu com você, meu amor? O que aconteceu com você? Você está falando de um jeito completamente diferente. Eu não acredito que você esteja falando assim na sua vida cotidiana. Você, por favor, me garanta isso. Eu falo, tudo bem, pai, tá tranquilo. É só personagem. Cara, isso eu acho que é a grande sacada desse momento, porque eu sempre me angustiei muito com o fato da minha profissão ser extremamente passiva e de eu ter que esperar um produtor de elenco me ligar. E aí eu comecei a abrir aquela porra daquela câmera e falar as paradas que eu queria, assim. E a galera começou a curtir muito, e pra mim isso é incrível, porque eu uso de tudo que eu já aprendi sobre improviso, mas eu uso muito de todas as ferramentas que eu tenho como atriz, assim. E, na verdade, com o Instagram a gente consegue ser autora, né? A gente Isso. escreve a nossa E você entra nesse lugar, assim, né, com o seu público de muita intimidade. Provavelmente por isso que é esse tipo de reação. A pessoa se sente... íntima, e aí acha que pode falar com você, assim, fala, filha da puta, não vai me dar parabéns, não, porque você tem esse lugar, assim. E eu faço um personagem meio over de quem eu sou, né, tipo, eu jogo uma lente de aumento numa parte da minha personalidade, que eu falo os bagulho assim, eu tô sempre falando com caralho, sabe, meio dou uma chamada, assim, então acho que a galera fica nessa frequência, assim, né, de que eu tô sempre nesse... De achar que o jeito de falar com você certo é assim. Que vão me conquistar através do jeitinho que eu sou, mas isso não é exatamente o jeitinho que eu sou, gente. Eu sou mentirosa, eu sou mau caráter. Você comunica umas coisas muito boas de ver, assim, por exemplo, essa semana você falou uma coisa que eu amei, que eu achei tão verdadeiro, eu acho aconchegante quando eu vejo os taxistas tomando pingado no ponto. Cafezinho no ponto. Realmente, é muito aconchegante. Então tem uma coisa assim do tem seu olhar Tem, também. claro. Tem o seu olhar que chama atenção para coisas corriqueiras, assim, uma de uma maneira bonita. Eu acho que isso é um pouco a internet, né? Você conseguir aplicar meio que as coisas do dia a dia ali, trazer as coisas do dia a dia de uma forma, cada um do seu jeito. Essa tradução que eu faço do que todo mundo sente em comum, quando eu vejo alguém identificado por alguma ideia que eu tive, ou apaziguado por eu ter expresso alguma coisa... Colocado em palavras uma coisa que a pessoa sente, mas não sabia que sente, até você ter falado, né? Psicanálise, eu sou totalmente uma pessoa da palavra, né? Totalmente. Eu aprendi, a palavra me salvou. Totalmente. Eu consegui botar as coisas na palavra, foi o que me salvou, porque senão eu ia estar amassada pelos meus sentimentos, assim. E aí, eu consegui fazer isso, às vezes, pelos outros... É arte isso, né? Eu acho que eu aprendi a fazer arte assim. Sim, total. E quando você, em alguma novela, você sentiu essa satisfação que você tem quando você coloca uma coisa no Instagram, que você diz uma coisa... Não. Ai, nunca que horror. Aconteceu. Rede Globo, desculpa, mas não. Não. É uma outra tipo de satisfação. Quando você faz um texto de uma outra pessoa, ou, né, porque eu acho que eu ainda não peguei textos, tipo, quando eu fiz o filme do Murilo lá, cara, eu tô suando. Quer uma toalha? Mas quando... Quero. Quer? Vou pegar pra você, peraí. Tô suando aqui. Deixa eu pegar aqui. Não, eu vim a pé subindo e descendo ladeira. É lá no armário dos garotos. No armário dos garotos? Deixa eu pegar. Gente, eu tô virando Faustão, realmente, né? Eu tô realmente virando Faustão. Entra, Bel. Ô, Valen, e como é que foi a Anitta? Conta, que eu tô um pouco curiosa pra esse babado. Cara, foi inacreditável, na verdade, porque ela é minha ídola, né? Suprema, tipo, como todos os brasileiros deviam sentir. Sim. E aí eu postei algum bagulho, tipo,
merda, assim, que eu nunca imaginei que a galera... Que era uma coisa assim, tipo, hoje é dia de eu preservar a minha imagem. Aí eu escondia meio rosto, assim. Só isso. Ponto, acabou. Aí a Anitta repostou. Repostou. Só que era tipo segunda, ela repostou segunda às 6 da manhã, que ela tá lá nos Estados Unidos dela lá, tem um delay de horário. Aí ela repostou, eu acordei assim, tipo, 7 da manhã, com 88 mil mensagens, assim, tipo, Anitta te repostou, e meu coração já fez, ai, tô passando mal, eu tô vendo tudo preto. Aí eu mandei uma parada pra ela, a gente deu uma conversadinha, assim, eu falei, cara, você tem que me convidar pras suas festas. Ela, vem, na próxima você vem. Eu, caralho, puta que pariu. Sério, foi muito forte pra mim isso, gente. A Isa também, quando me mandou mensagem, a Luísa Sonza também, que eu sou fã de todas elas. Teve um vídeo que eu postei que era sobre eleições pros jovens tirarem Título de eleitor. Que Ludmilla repostou, a Rafa Kalimann repostou. Eu repostei também, tudo bem, eu não sou Anitta, mas eu repostei também. Não, mas esse dia foi muito intenso, cara. Foi tipo, foi bombação, assim. Que também era um vídeo que eu não esperava que ia ter. A gente nunca sabe muito bem o que vai dar pé, o que não vai dar pé, né? Mas porque você não fica tão preocupada com isso, né? Não. Normalmente tem a ver com uma sinceridade, assim, né? Muito forte, assim, eu acho. Eu fico meio impressionada com esse comércio, essa galera que contrata pessoas, com todo respeito por pessoas que fazem isso da vida, mas eu acho muito doido você chamar alguém para fazer a sua rede social. Também. Porque a sua rede social, para ela ser de verdade, ela tem que ser feita por você. Sim, tem que ter a cara da pessoa. Você pode até falar assim, puta, vou fazer um curso aí, entender, tem que postar às 11 da manhã, tem que mandar falar do Pedro Scooby, ou de quem tá bombando, ser meio pop, meio cult, você pode até tentar entender alguns truques. Mas se aquilo não for de verdade pra você, como é que aquilo vai bater nas outras pessoas, cara? Não, quando é muito, muito típico de quem contrata a gente, tipo, compartilhar uns vídeos meio genéricos, assim, tipo, uma galera dançando na sexta e fala, sextou. Porra, tá ligado? Pá, não mete essa, ninguém é otário aqui não. Não pode, não pode. Não mete essa não, minha senhora. Isso me dá uma irritação. Não, total genérico, exatamente. E umas coisas sempre assim, que não cachorro, gato, né? Dá um medo, cara. Isso me dá um medo. De ficar presa num personagem? Isso me dá um pouquinho de medo. Porque é uma coisa meio de histeria. Mas eu tenho meio medo de eu perder meio que... Quem você é pra fazer uma personagem que vai agradar. A distância entre eu e essa personagem que eu inventei, sabe? Entendi. Mas eu acho que você tem uma sensibilidade que você não vai... Porque essa coisa que você falou de alguém fazendo a sua página pessoal, antes de existir essa coisa de redes e de página social e tal, eu tinha essa questão em relação à carreira, né? Que a palavra carreira eu já acho meio um saco, mas enfim, volta e meia tem essa, o que você vai fazer da tua carreira, o que você faz, como que você coordena, como que você resolve, o que você aceita, o que você não aceita, que cara você quer. E aí eu fiquei pensando, bom, o único jeito de ter a minha personalidade é eu ter uma relação muito forte com a minha intuição, assim, com o que eu de fato desejo fazer e o que me dá vontade. Então eu acho que é também nesse lugar, assim, né, eu acho que você vai perceber, você vai ficar de saco cheio. Na hora que você estiver prisioneira de você mesma, eu acho que você vai falar, caraca, não aguento mais. Sim, e vai fazer outra coisa. Esse formato, ele tende a findar, assim, né? Esse formato que eu inventei de fazer os stories matinais, eu acho que ele vai se transmutar em breve em outra coisa, porque ele não vai durar pra sempre. As coisas na internet também são Mas isso velozes. Tudo bem, aí é um negócio que você vai olhar daqui a um ano e falar assim, olha, foi uma época e tudo bem, e aquilo se esgotou e foi uma... Agora, você além de tudo, Valen, fez um disco muito lindo. Cara, você é a pessoa que mais gosta desse disco. Mas ele é muito bonito, cara. Porque eu acho que, assim, o Manel, que é um grande amigo meu, Manuel Águas. Beijo, Manel. Alô. O Manel namorava a Nina, mãe da Valen, e o Manel a gente sempre teve uma relação assim de um mostrar música pro outro. E ele falou assim, cara, ele me mostrou muito orgulhoso. Então foi um disco que eu ouvi assim, do jeito que se deve ouvir, sabe? Tipo, ouvindo de verdade, de cabo a rabo. E é uma coisa que você abandonou. É porque as letras são muito
Cara, eram coisas muito que eu precisava muito sofisticado. falar, cara. E eu fiz esse disco na época que eu ouvia muito o Rodrigo Maranhão, que quem me apresentou foi o Manel. E eu ouvia basicamente nessa época Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Rodrigo Maranhão, Antônio Zambujo, só tô falando de Olha. homem, mas Antônio Zambujo bem. e Amo João Zambas. Gilberto. Porra. Era tipo, foi a grande. E aí o grande disco que inspirou esse disco era aquele Domingo da Gal e do Caetano, que eles cantam Sim, juntos. sim. Mas eu acho que, na verdade, esse disco foi meio que uma coisa que aconteceu naturalmente, né? Eu não me aplico pra uma carreira musical, sabe? Acho que foi bem um fechamento de ciclo dessa fase criança-adolescente. Tem a música pro papai, que, poxa, foi também uma coisa, né, bem ou mal, difícil de elaborar, né, no mundo que eu vivo, assim. Com quantos anos seu pai te falou que era gay? 12 anos. E você já sabia antes? Não, eu sei que eu perguntei. A minha mãe me fala isso, mas eu não lembro muito bem. Ela fala que eu perguntei pra ela, tipo, mãe, papai é gay? Porque eu acho que eu ouvi alguém falando meio no colégio. E aí aí eu perguntei pra minha mãe falou pra eu perguntar pro meu pai. E eu perguntei pro meu pai, eu lembro que eu tipo, peguei uma camisinha meio na necessaire dele e falei assim, com quem você usa isso? Tipo, eu O comecei... melhor approach do mundo. Eu comecei a instigar ele de mil maneiras, assim. Aí eu lembro dele me sentar comigo no quarto. Ele falou, tipo, Varinha, a gente tem que conversar. E toda forma, aquela coisa, né? Toda forma de amor vale a pena. Todo amor é lindo, nananã. Coisas que ele meio que falava há muitos anos pra mim já. Então eu já tava com o terreno preparado ali. Mas foi... Na época eu falei meio, tá, eu já sabia, porque eu meio já sabia, mas demorou, outra coisa, tipo, de novo, demorou um tempão pra eu entender como é que aquilo tinha Afetado batido ou em não. mim, como Sim. eu contava pras minhas amigas, e na época que eu era criança, era completamente diferente do que é agora, Sim, uma sim. criança ser filha de um pai gay. Eu lembro das minhas amigas, várias assim, meio não quererem falar comigo, sabe, tipo, acharem muito estranho, e aí eu tinha que fazer mil manobras. Aí eu fui estudar no Teresiano, as mães me tratavam como se eu fosse Um ET. um ET, assim, falava. Eu lembro de uma mãe que virou pra mim e falou assim, você pode dormir na minha casa se você quiser. Gente. Tipo assim, eu te se eu salvo. tivesse, como se eu Eu te tivesse salvo. assim, eu não tivesse uma família completamente desestruturada e tudo que eu não tinha era Uma família desestruturada. eu tinha um pai e uma mãe que Super presentes, amorosos. presentes, amorosos, e tava tudo ok, sabe? Ô, Valen, você sente que você tem... porque a gente tá em ano de eleição, né? Uhum. E é foda a gente não falar... Assim, eu não consigo não falar de Nem eu. política, né? E você também fala pra caramba. Você sente que isso... Você se preocupa? Você fala assim, putz, tô falando muito de política, eu, na verdade, minha vibe é ser mais engraçada. Não me preocupo, porque é muito honesto. Tipo, se deixar de ser honesto, as pessoas vão deixar de gostar. Então eu priorizo por ser honesta do que por querer ser engraçada, porque não vai ser engraçado se eu quiser ser engraçada. E eu acho que eu tenho uma coisa na mão, assim, muito bacana e diferente de muita gente, que as pessoas de muitos lugares diferentes gostam de mim, porque gostam da minha pessoa, tipo, me acham gente boa. Sim. Então tem gente que, muita mensagem eu recebo, tipo, sou o bolsominion, mas eu te amo, não vou sair daqui. Aí eu falo, tipo, cara, fica aí, fica à vontade, meu brother, senta Claro, aí, fica aí. pega teu café, porque... Inclusive, escuta aí as coisas que Escuta eu tô aí falando. os bagulho que eu vou te falar, que eu tenho uns negocinhos pra contar pra você. e principalmente o Bolsonaro sendo presidente do Brasil e a gente vivendo esse momento específico. Eu acho que se a gente tivesse outras escolhas, outras opções, não seria uma coisa tão fundamentalmente gritante, tipo, eu não precisaria... berrar, mas eu preciso berrar. Pô, eu sou de uma família de gente de esquerda, filha de um cara gay, enfim, eu moro no Brasil, sabe? O Brasil com meu avô sempre falava uma coisa assim, ele falava, Valen, e olha que nem concordo 100% com isso, porque não vou chamar toda pessoa de direita de mau caráter, mas ele falava, conhecendo a história do Brasil e a estrutura em que a gente vive, você não ser de esquerda é quase mau caratismo. Ele falava pra mim. Tá certo. É. Tá certo. O Brasil Eu é acho muito desigual. Ontem eu fui ver o documentário da Maria Augusta Ramos, Amigo Secreto.
Puta que o pariu, gente. Que... Sobre a Lava Jato, né? Nossa, Sobre a farsa da Lava cara, Jato. que putaria que fizeram com o Lula. É, não? um absurdo. O Moro, dá vontade de vomitar. Na hora que ele jura, na hora que ele aparece na tela, dá vontade de você, sei lá, E ele é um cara, imbecil, quebrar né? tudo. Imbecil. Isso que é o mais inacreditável. Só fala frases feitas, tem uma voz insuportável. E fala errado, erra pra cacete português, uma coisa horrorosa. Uma coisa curiosa, que essa semana eu tava pensando sobre isso. A gente ficou os últimos anos todos sendo cobrado por um meia-culpa que nós, da esquerda, deveríamos ter feito em relação ao Lula e as coisas que aconteceram e os erros do PT, né? Que a gente sabe que teve. Autocrítica do PT. Autocrítica do famosa PT. É como se realmente o Caixa 2 tivesse sido inventado pelo PT, né? Sim, agora, uma loucura, cara, é que eu não vi ninguém da mídia, da grande mídia, fazer uma meia-culpa em relação ao lugar onde eles colocaram o Moro. O Moro ganhou prêmio, faz a diferença. O cara é um juizeco. Nossa. O cara é péssimo. E não é só uma questão de visão de mundo, porque ele poderia ser um crápula e ser um cara genial, um cara inteligente, Sim. como a gente estava falando do Cunha aqui na semana passada, Sim, né? sim, Ser um sim. cara articulado e Gênio do crime. gênio do crime, mas não é o caso. Então, assim, ele só chegou nesse lugar porque ele foi incensado por uma galera que está 10 anos cobrando meia-culpa e que está quietinha. Estavam insistindo até mês passado. Não é, Márcio Garcia? Nós Tavam estamos de olho, estamos de insistindo até olho. semana passada nele. Não, e pra gente, você tava falando que você gosta de televisão. Tem umas figuras, cara, que fundaram a televisão, né? Sim. Sim. Tipo, porra, que você fala, gente, essa Eu sou muito fã da Ana Maria do Faustão, né? Desenvolve. Eu sou muito fã da Ana Maria Braga de criança, tipo, sempre fui muito fã dela, tinha um fascínio por ela quando eu era menor. Acho que também uma coisa muito no lugar de conforto, né, eu assistia com a minha avó, umas coisas assim. Mas sou grande fã da figura Ana Maria Braga, do programa gente, ela morava dela. no meu prédio. Ana Maria, você sabe, não vou repetir pra você o quanto eu te amo. E me convida, por favor, pra tomar um café, pelo amor de Deus. E comer um pão de queijo. E o Faustão também sou bem fã. E eu gosto da Sônia Abrão, gente. Eu assisto o programa da Sônia Abrão. Eu assisto Casos de Família. Eu gosto da televisão aberta. Trash. Underground. E eu gosto mesmo, não é tiração de onda, não, é que eu gosto mesmo. Eu gosto muito do programa do Rodrigo Faro, que atualmente o Casimiro teve essa sacada genial de reagir ao programa do Rodrigo Faro. Qual é o programa do Rodrigo Faro? Vai Dar Namoro. Aonde? Hoje é não, Faro, hoje é não. É no Record. É no Record. Não, aparece, são tipo umas mulheres, aí chegam uns pretendentes, eles dão umas cantadas assim nas mulheres, e as mulheres falam: sim, eu vou com ele pro cantinho. Ou, hoje é não, Faro, hoje é não. Aí os caras fazem umas... Quem falou ontem dessa cantada que era assim... Se a cada vez que eu me apaixonasse por você, uma parte de mim sumisse, opa, cadê eu? Gente, isso é isso? versinho de agenda, quando eu era então, adolescente. as pessoas mandam esse tipo de cantada lá. No Rodrigo Faro. Isso e o Rodrigo Faro se entrega muito. Ele se fantasia. É tipo Ana Maria Braga. Eu acho que não existe atualmente apresentador que se entregue tanto sem ser o Mion e o Ana Maria Braga e o Rodrigo Faro. Estão no top. Eu amo o Mion. Eu amo também. Amo o Mion. Acho ele um cara muito maneiro. Ele tá fazendo a revolução na Globo. Eu acho que ele é tipo um grande... Eu acho que a Globo tinha que, assim, pegar ele, botar no bercinho de ouro, tipo Boninho, e falar, pelo amor de Deus, fica aí, vamos fazer tudo que você quiser. Eu nunca vi o programa dele. É genial. Mas então tá. Então o que você assiste? Você ainda assiste Ana Maria Braga? Eu assisto todo... Bom, eu acordo... Tipo, a TV fica ligada na Ana Maria Braga, ok, não, mas Faustão eu acho muito... Eu não consigo assistir não, desculpa, a minha sinceridade. Errado. Por que é errado? Me dá angústia. Te dá angústia pela sensação do domingo. Pela sensação do domingo, pelos números, pelo aquele formato, pela aquela coisa de a pessoa começa a falar e não termina de falar, ele responde pela pessoa. Tudo aquilo vai me dando uma angústia, sabe? Eu amo tudo isso. Na internet, quem você admira? Cara, na internet, quem eu admiro? Eu gosto da TV Quase, que é essa galera de Choque de Cultura e tal, Falha de Cobertura. Eu amo o Diogo Defante. Que me explica, mas tem que dar te mostro. Defante, TV Quase, Casimiro. Casimiro é um gênio, né? Casimiro é a única coisa dessas aí que você falou que eu gosto dos meninos do Diva Depressão, que é um casal. Eu assisto muito YouTube, eu consumo muito. Eu comecei na tenra
épocas... Quando era tudo mato? Quando era tudo mato, eu assistia Larica Total, eu assistia Larica o Larica Molusco. Total. Aí falou É. agora já da minha fase, da minha Larica época. Total. Mas você falou agora do Paulo Tiffenthaler, eu me lembrei que você falou que tem medo de ficar prisioneira, e o Tiffenthaler, ele fazia o Larica Total, parou, porque ele sentiu isso. Ele falou, eu tava virando uma imitação de mim mesmo. Eu precisei me afastar, e aí ele voltou agora. Valen falou que ouvia muito o disco do Maranhão. Tinha alguma música especial que você... Tinha várias músicas, na verdade, eu amava, tipo, eu ouvia todas as músicas. Qual era o mesmo. bordado? O bordado? Não, o samba quadrado, bordado. Qual era o samba de mar, deita na areia, samba pra variar. Era de qual esse? Eu gosto muito daquela que ele tá na van. Ah, é. Qual é essa? É o Itinerário. Como que é mesmo, Bel? Bora, Rocinha, Rio das Pedras. Tum, 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 tum. Aqui da plataforma eu vejo um movimento, ponto de partida, aguardando o lançamento. O carro sai agora, não demora não. Chega no mergulho, passando no batalhão, perto do mais querido. Se o jogo é decisivo, haja coração, é o mesmo caminho. Eu vou falar sozinho, mas não precisa prestar atenção. Do elevado do Juá até a estrada velha de Jacarepaguá, cruzando o canal da Barrinha. Quem vai descer no posto, na Tijuquinha, e quem ficar parado pra viajar sentado, vai a pé da Barra pra Vila da Paz. Tem mais parada na Muzema, lá no 48, depois da igrejinha. Quem vai querer troco, que agora falta pouco, o sol me cega a vista. O dia vira noite, a noite cai a ficha. E na hora da preguiça, um sono casual. Sou mais um brasileiro na cadeia social. Mas chega de política, que eu não sou estatística, e só descanso no ponto final. Vambora, Rocinha das Pedras! Vai sair agora. Isso não é Noronha, isso não é Noronha.